casamentos angolanas com estrangeiros muçulmanos. É um tema, de facto, atual, é um tema que está a trazer muita discussão em Angola e muitas preocupações, muitos choros. Existem pessoas que não têm paradeiros, propriamente crianças angolanas, são exportadas fora de Angola e não se sabe onde eles se encontram. As mães estão em Angola, não sabem onde estão os filhos, somente os pais sabem onde os filhos estão. E existe um outro quesito. Estes meninos que são levados no exterior para irem, portanto, serem doutrinados numa outra cultura, na maioridade, quando regressarem para Angola, com que mentalidade virão? Não terão cultura angolana, mas têm o direito da nacionalidade angolana porque são filhos de estrangeiros e mulheres angolanas. E vamos entrar também num aspecto muito, digamos assim, cultural. Vamos entrar em questões basilares das nossas ancestralidades, das nossas raízes culturais e por aí fora. Portanto, sejam todos bem-vindos. Eu quero já apresentar aqui o nosso painel que está recheado, somos bastantes. Hoje temos a Cacilda. Cacilda, muito boa tarde. Boa tarde. Eh, Boa Cacilda, tarde, caríssimos. de onde nos falas, Cacilda? Olha, falo de Portugal, precisamente em Viseu. Em Viseu. Ela está em Viseu. Boa tarde, Silvana. Silvana, de onde está a nos falar? Estou na Inglaterra. A Silvana está a nos falar a partir da Inglaterra. Temos também o Adriano. Adriano, boa tarde. Desculpa, só tinha o teu microfone em mute. Boa tarde, Adriano. De onde nos falas? Falo de Londres. Ok, Adriano está a falar a partir de Londres. E depois temos Muito o. obrigado ao painel. Ok, ok. Depois temos o Eduardo. Eduardo, boa tarde. Boa tarde para si, chefe Álvaro. Boa tarde para os outros demais companheiros, em função do fuso horário em que se encontrarem. Boa tarde, bom dia, estão todos saudades. Ok. Eduardo, de onde nos falas? Eu penso que estás em Portugal, não é? Falo de Portugal, Lisboa. Lisboa, ok, ok. Portanto, a nossa plateia está, ou melhor, o nosso painel aqui no estúdio está quase completo, porque ainda temos duas pessoas que deviam estar aqui conosco, não sabemos o que é que se passa, ainda não deram sinal de vida, mas nós vamos começar o nosso debate sem perder mais tempo, porque o debate é muito rico mesmo, será rico. Todos que estão aqui são mentes brilhantes, é uma seleção fantástica e vocês vão descobrir tudo isto na medida que vamos começar então a debater. Vamos mandar a nossa sigla e entraremos imediatamente nos temas ou nas temáticas que nos trazem aqui. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Álvaro Mendes. Um bem-aja. Portanto, como disse no início, o nosso tema está aí, portanto, casamentos de angolanas com estrangeiros, especificamente, queríamos identificar a matriz muçulmana. O porquê que nós identificamos a matriz muçulmana? Porque de um tempo para cá estamos a acompanhar nas redes sociais, mas este caso esses casos não são novos, são casos que já vêm há mais de 10 anos e houve sempre muito silêncio por parte, tanto faz das autoridades angolanas e mesmo da própria comunidade angolana alargada.
mas finalmente houve certas angolanas que decidiram quebrar o gelo, e através das redes sociais têm estado a denunciar digamos, estas experiências amargas que elas têm estado a viver. Por exemplo, temos aqui um dos áudios que estou aqui a preparar para poder fazer ouvir a todos nós, de uma angolana que descreve aquelas que são as amarguras que tem estado a passar. Mas antes de passarmos para o nosso áudio, eu gostaria de ouvir o parecer de Adriano. Adriano, eh, já te apercebeste destes problemas dos casamentos mistos entre angolanas e mulheres, homens estrangeiros, e especificamente aquela dos muçulmanas? Qual é o teu parecer sobre essas histórias que estamos aí a acompanhar? Já chegaram até nós áudios, vídeos, têm estado a mexer com a opinião pública angolana. Adriano. Bem, sobre esta temática, eu, por acaso, vivendo em Portugal e agora em Londres, me fui apercebendo de alguns costumes dentro dos valores da religião muçulmana. E com relação a Angola, dá um tempo para cá, porque eu já não vivo há muito tempo em Angola, quase aproximadamente 30 e poucos anos, 33, 34 anos. Mas tenho visitado Angola, então chamou-me a atenção realmente o facto, dado eu já ter algum contato com pessoas ligadas a esta religião, a religião muçulmana. E chamou-me a atenção realmente o facto, porque a maneira como eles entram para as nossas sociedades e aproveitando-se das carências, não só em Angola, mas como em vários países africanos, o procedimento é o mesmo, até europeus, o procedimento é o mesmo. Eles nunca vão para a comunidade alta, vão sempre para a média baixa ou até mesmo a mais baixa, vão para o piorio dessas comunidades, que é para poderem implementar, ou então, no caso, doutrinar pessoas para que apelam ou cedam para o seu lado, né? Neste caso a religião muçulmana. E aproveitando essas situações, eles, pronto, usando o poder financeiro, né? Fazem uma leitura do meio em questão, carência das pessoas, e usam exatamente este método, aproveitam-se das fragilidades que cada comunidade tem para entrar. Então, no caso de Angola, o caso, para mim, não é novidade, mas estranhou-me o facto como tem estado a expandir a situação, né? E é bastante preocupante a meu ver. Portanto, temos vários áudios. Eu estou a tentar, penso que por descuidado, cancelei, mas acredito que alguém de vocês, se tiver, rapidamente me manda e vamos editar enquanto está a passar a live e vamos, portanto, expor alguns dos áudios que têm estado a circular por aí. Eu vou diretamente para a Silvana, que portanto, a new entry aqui no Benhaja, pela primeira vez em direto conosco. Mais uma vez, obrigado pela tua presença. Silvana, digamos assim, um flash. Será que estas uniões entre angolanas e muçulmanas de todo é um mal, ou existem algumas particularidades, existem algumas exceções? Bem, antes de começar, boa tarde a todos os ouvintes, angolanos e angolanas em Angola e em todo o mundo. Obrigada, Álvaro, é uma honra estar aqui consigo e com os demais e dizer que não é um bem nem é um mal.
Tudo depende de cada situação, porque há pessoas, não podemos generalizar, até porque os muçulmanos existem áreas e níveis, assim como em todo lado do mundo. Eu própria trabalhei com muçulmanos, com árabes, aqui na Inglaterra, e não podemos apontar todos num único núcleo. E tudo depende. Há casamentos, há relações que podem dar certo e há uns que podem não dar certo. Tudo depende da forma com que nós nos apresentamos e a forma com que nós nos conhecemos. É verdade que em Angola tem uma desvantagem pela crise econômica que se vive e a miséria que muitas das mulheres já nasceram nesta mesma e que são vistas como aquelas que levam o leite para a família, o feijão para casa, e quando aparece um estrangeiro que promete mundos e fundos e com o imediatismo de que não se pode esperar com fome para o dia seguinte, e elas vão, não podemos julgar por isso, e é a situação, o nosso país é culpado também. E pronto, e a forma com que está a se educar as mulheres em Angola, sabemos que muitas mães, eu sou mãe e não julgo nenhuma mãe, mas sabemos que muitas mães africanas ainda têm essa cultura da filha, depois de ter peito, corpo, tem que ir à procura da vida para sustentar a casa. Portanto, são muitos os factos, não podemos somente apontar os muçulmanos, mas também apontar a nossa educação e a sociedade em si, que nos leva a tais factos, a nos entregarmos facilmente pela troca. Cacilda, partindo já para si, ouvindo esta explanação da Silvana, qual é o teu parecer a propósito desta problemática? E depois vamos trazer exemplos palpáveis para podermos então talvez atiçar aqui a nossa discussão. Qual é o teu parecer sobre estas uniões mistas entre islâmicos ou muçulmanos e as nossas irmãs angolanas, a situação econômica, boa educação, boa preparação, não preparação, inocência, não inocência? Onde é que podemos indicar o problema principal que estas nossas irmãs estão a encontrar nessas uniões matrimoniais? Boa tarde, ouvintes, boa tarde, colegas do painel. Muito obrigada, Mano Álvaro, embora tardiamente, ter me convidado. E eu sinto-me lisonjeada a fazer parte desse painel, porque gosto muito da família. A família é primordial e quando ela está coesa é o melhor para uma sociedade forte. Porque temos entendido que quando temos famílias fortes, teremos uma sociedade forte. Em particular, no caso de Angola, o que concerne o casamento de angolanas com muçulmanas, se é questão de educação, enfim, é um conjunto, é um todo. Enquanto existir sociedade, vai existir esses casamentos, essas miscigenações em casamentos e em outras coisas. Mas o que tem falhado às vezes é a educação de base, tendo em conta que nós somos africanos até, e porque os muçulmanos também o são, mas vamos ver que cada país, cada povo vai ter uma determinada cultura, hábitos e costumes diferentes. Por isso é que se diz que às vezes não é bom o jogo desigual. Porque se você não conhece a cultura de um determinado povo, você vai ter problema ao lidar com esse povo. E nós temos um povo que é camada baixa, a maioria camada baixa é Angola, ou seja, pessoas que têm ainda problemas com a alimentação e essas coisas todas. E os mamadus, muçulmanos, quando vão, eles também vão emigrar, vão à procura de melhores condições de vida. E ao chegar lá, o povo não tem essa informação. Principalmente as meninas não têm essa informação, que eles vêm à procura de melhores condições de vida. Porque se eles tivessem essa informação e essa educação, saber que quem vem vai, conhecer qual é a cultura desse povo que se está a juntar a nós, quais são as suas vivências e o que é que eles estão aqui a fazer, se calhar
a maneira de ver e de se posicionar seria diferente e se teria evitado dissabores na hora de formar, então, famílias. Por falta desse conhecimento, a juventude sofre, os pais sofrem, o povo sofre e todo mundo acaba sofrendo. Então, lá mais à frente, vamos ver o que fazer para evitar isso, se calhar, como se pode, enfim, levar isso, porque já disse a outra colega aí que não são todos que são, e há pessoas boas, é como tudo, há pessoas boas, mas a cultura vai pesar muito naquilo que é formar um casamento, então, com os muçulmanos. E o imediatismo também vai pesar, porque as nossas irmãs são imediatistas, eles não querem esperar para amanhã, e quando são aliciadas com um pequeno valor, com uma cesta básica, eles se deixam levar. Ao se deixar levar, fazem namoro sem questionar, sem saber se é realmente isso que eu quero, se a minha cultura choca com a cultura dessa pessoa, e depois já vêm os filhos, já se envolve a família, e mais à frente já vamos ter os problemas que depois aqui vamos ter. Vamos ver que mães vão deixar os filhos ir, os filhos vão ficar desamparados, as mães vão ter que ir ao encontro dos filhos, os maridos ficam aqui, arranjam outras mulheres. Depois de ter número de filho elevado, a mulher tem que ficar para ter que ir buscar outra jovem, enfim. Há coisas que já são cultura deles e nós não conseguimos nos encaixar nessa cultura. Mas a questão é que quando nós vamos para lá, ou quando a juventude vai para lá, não se questiona, não se pergunta. Quando já se está na miséria, começa a se lamentar. Eduardo, qual é o teu parecer sobre esta primeira fase? Esta primeira parte que estamos a abordar? Primeiro, salientar que a temática é muito importante em tempos como hoje, onde a expansão das religiões é um facto para contrapor uma determinada civilização. A civilização muçulmana ou os muçulmanos tendem a se expandir para contrapor em função das outras civilizações que dominam as outras religiões. E essa expansão vai levar a um pressuposto fundamental, que é contrair o matrimônio. Porque quanto mais muçulmanos vão se contraindo casamento com pessoas que não são da sua religião, nós teríamos de uma expansão religiosa que eles veem como uma ideologia típica, que é expandir a nossa religião. A expansão deles parte por o princípio de casamento, porque na nossa tradição angolana é difícil um angolano normal converter-se ao Islã, porque nós somos de uma matriz cristã. Então, a única via que esse povo do Ocidente encontrou, da África Oriental encontrou, é o mecanismo que? Vulnerabilidade da sociedade angolana, porque nós temos uma sociedade muito vulnerável. Por termos uma sociedade de forma econômica vulnerável, eles encontram as pessoas mais vulneráveis, quem são? São as mulheres, e por ter as mulheres mais vulneráveis, são aquelas que menos trabalham, têm menos capacidade econômica, e o único elemento que eles encontram, os muçulmanos que vivem em Angola, é por intermédio do casamento. O que é que isso vai criar? Vai criar um casamento, numa primeira fase é o casamento, eles não doutrinam a pessoa a se converter na sua religião, eles primeiro casam, transmite à menina, à jovem, o casamento, o sentimento. Após a menina entrar no casamento, vem os outros pressupostos, que tem que cumprir a rotina segundo manda o Islã. Isso vai fazer com que, quando uma senhora ou uma jovem casa, já estando nesse cenário, não consegue contrapor. Primeiro pressuposto, nós estamos diante de um problema socioeconômico-político. O Estado tem de criar mecanismos de regulamentar a inserção das pessoas que querem coabitar no nosso país, de proporcionar que não deve desvincular a nossa matriz típica, que é cristã. Isso não diz que um angolano não pode se converter no islamismo ou no hinduísmo, não, mas é que na nossa sociedade angolana está desvirtuada. Imagine que Angola tem 800 mesquitas, mais de 175 mil pessoas. Temos 50, temos representantes em 18 províncias, todos temos mesquita. Nós estamos a fazer o quê?
eles estão a fazer o quê? Estão a expandir. Como é que eles vão expandir? Por nascer. Por norma, o cristão nasce 3, 2 filhos, o islão nasce 7 filhos por mulher. Ele vai ter na Joana 7 filhos, na outra 7 filhos. E para o filho aculturalizar-se com aquele dogma islão, o que é que ele faz? Quando alcança uma determinada idade, mandam para a África Oriental para encarnar a ideologia radical, a ideologia muçulmana, a ideologia islã. Amanhã, quando voltar à sua terra natal, que é a terra da sua mãe, o que é que vai proporcionar? Vai reivindicar os seus direitos. Ao reivindicar os seus direitos, não vai poder encarnar a ideologia cristã, mas vai poder encarnar a ideologia do seu pai, de lá onde se formatou, para contrapor os seus direitos e deveres. Eu acho que nós temos que criar, o Estado angolano tem que criar mecanismo de regulamentar essas poderão a vir no futuro contrapor e atentar sobre o nosso Estado de matriz cristã. Ok. Não sei quem quer, portanto, tomar a palavra por agora. Se alguém não está de acordo com o que foi dito, não foi dito, senão passo para uma pergunta a seguir. Alguém? Ok, Silvana. Olha, o Ilustre falou muito bem, mas há coisas que eu não concordo a 100%, mas não concordo muito bem, porque é o que, por exemplo, nós quando vamos à casa de alguém, são as regras que a gente encontra nesta casa. É como eu falei ontem, numa conversa de hoje com o Álvaro, eu expliquei que se vier à minha casa, tem uma regra. Ou seja, o que está a faltar em Angola é a identidade do angolano. É a identidade do angolano. Angola está a dispersar-se. Angola está a abraçar tudo que é estrangeiro, tudo que é culturas, mas não quer abraçar a própria cultura angolana, porque ela acha que, abraçando as outras culturas, vai se destacar como um angolano diferente à frente dos outros angolanos, numa linguagem popular. Essa causa de identidade, de querermos abraçar a nossa identidade e orgulharmos daquilo que é a nossa identidade, também é questão de cultura e conhecimento. Porque, só sabendo quem somos, quem eu sou, qual a minha identidade, é que eu sei quem eu sou, quem é a Silvana e para onde quero chegar. Agora, a questão da expansão das mesquitas, o culpado não é dos muçulmanos. O terreno está livre. O terreno está livre, Álvaro. Então, se o terreno está livre, não há leis, eles impõem a lei e vão expandindo. Agora, ninguém é proibido de se converter para o Islã ou para os muçulmanos ou a cultura deles, e ninguém é proibido de se converter ao cristianismo. Eu defendo sempre a liberdade das pessoas e a escolha. É importante respeitarmos a escolha de cada um. Agora, o que está a acontecer? Deve haver uma lei que proteja as mulheres, deve haver o que houve na outrora, múltiplos comícios e reuniões, e a OMA tem que se educar a população, deve-se educar as mulheres que não têm a possibilidade de terem outro nível de educação, como nós cá, por exemplo, e outros nichos de nível social alto. É preciso que as mães das homens, as mulheres, os CAPs e igrejas em si, angolanas, vão nos bairros, as mães têm que educar as mulheres. Essas miúdas que estão nos bairros, acorda como, Álvaro? Vem um estrangeiro, dá-lhe 10 mil kwanzas, nós não podemos julgar. Foi a forma que ela teve de comer naquele dia. Portanto, a culpa não está exatamente nos muçulmanos. Porquê? Porque eles chegam a Angola
encontram uma comunidade, uma sociedade fragilizada, sem informação, sem identidade, e eles estão a agir como qualquer empreendedor agia. É um terreno palpável e fértil para que eles possam expandir. Cabe aos angolanos saberem quem somos. Cabe aos angolanos estabelecerem limites. Quem estabelece limite na sua casa é o dono da casa. Uhum. Ok, quem estabelece regras é o dono da casa. Alguém quer, portanto. Olha, eu gostava de acrescentar. Os colegas do painel falaram muito bem. O colega, como é que é o nome dele? Eduardo. Ele falou e muito bem, e realmente é assim que tem se dado as miscigenações. Mas nós devemos compreender que a situação não está só no Estado, é um Estado estabelecer regras. Para começar, a educação de base já falhou. O resgate aos valores morais também falhou. Quando essas duas coisas falham, traz consigo consequências drásticas para uma sociedade. Porque o povo não se conhece a si mesmo, e quem não se conhece a si mesmo, quem não sabe onde vai, nenhum vento lhe é favorável. A questão do casamento, eu acredito que o Estado nunca vai proibir um povo de casar-se com outro povo. Mas o próprio povo deve saber quais são os seus hábitos e costumes, o que fazer e não fazer. Quando um muçulmano me vem pedir em casamento, eu tenho que saber quem sou eu, o que é que eu aguento, o que é que eu posso e não fazer. Qual é a maneira desse povo se proceder e o que é que eles têm feito. É necessário saber tudo isso. E o que é que condena mais? É a questão fome. Porque eu acredito fome e falta de conhecimento. Digo fome porque a maioria das mulheres que eles vão aprisionando ou que eles vão conquistando, vão conseguindo, são as pessoas de camada baixa, as mais vulneráveis, são as pessoas que não têm praticamente o que comer. E já dizia na grelha, no tempo quando ele cantava, que a alma lhe seja leve, que numa casa onde não há pão, nem o pai, nem a mãe, os filhos choram, ninguém tem razão. Já perceber? Então, vai acontecer que quando eles se impõem com poder financeiro, e as mulheres, como são vulneráveis a isso, qualquer uma que ele for abordar, vai aceitar, vai aceder. Vão nascer filhos, como disse o colega Eduardo. Os filhos vão ter a educação que vão ter, quando voltar a reivindicar, e a sociedade vai de mal a pior. Então, a questão, se calhar, aqui é educar o povo, resgatar os valores dos povos, mostrar as consequências das situações. E como é que se vai fazer isso? É o que já estamos aqui a fazer, em palestras, em reuniões. E se for trabalho do Estado, se o Estado, como pode também educar a população, chamar a atenção e dar conhecimento à população. Só com conhecimento é que cada um pode se livrar das garras. Porque quem já tem conhecimento, que é cristão, sabe que eu não me vou juntar com um muçulmano, porque nós somos julgos desiguais. Para os muçulmanos, a poligamia é uma realidade, eles já criam-se, já é uma educação, é um ritmo de vida. Então, você que é angolana, você que é cristã, por exemplo, que sabes que o casamento é de um homem e uma mulher, o casamento é individível, você não vai aceitar casar com um homem que tem na poligamia o seu centro. Já perceberam? Por mais dinheiro que tenha, porque você sabe qual é o tipo de família que você quer formar, você sabe como é que você quer estar, e você já conhece as consequências. Se tu tiveres o conhecimento de que quando eu fizer os meus filhos, depois de eu tiver 7, 8 filhos, esse marido vai me mandar para Mali, por exemplo, para ir lá criar os filhos, depois a família dele já pega uma outra mulher virgem, manda para ele para começar a fazer filhos, eu não vou me casar com uma etnia, com uma identidade, com uma pessoa que consideram na mulher o centro da maternidade da mulher só para fazer filho. Então, a sociedade deve estar informada. O que tem que se dar aqui é informação e conhecimento à sociedade e capacitar as mulheres também a se valerem por si só.
Porque se tiverem meios financeiros, se eles tiverem independência financeira, vai ditar muito naquilo que é também a maneira de como vão se posicionar e na maneira como vão estar, porque eu não acredito que haja uma lei que o Estado possa dar e dizer que, olha, os angolanos se casem com muçulmanos, se casem com aquele, com aquilo. Isso é questão de cada um, dos seus princípios, daquilo que você conhece de você, dos teus princípios e daquilo que você quer para a vida. Desculpe, Uhum. desculpe só. Sim, Eduardo, tem a palavra. Seguinte, a companheira Silvânia fez menção a uma questão que chamou muita atenção, de salientar que não devemos incutir que tem que ser a OMA para sensibilizar, porque a OMA é uma organização partidária que visa resolver questões políticas, né? Tinha que ser o Ministério da Ação Social, o Ministério da Promoção da Mulher, são esses órgãos institucionais que devem, porque essas OMA, Lima, essas têm responsabilidades partidárias e sensibilizar as mulheres dentro do partido. É só esse pormenor, peço desculpa, mas de salientar que os muçulmanos ou as angolanas não casam com o muçulmano porque é amor, o muçulmano não casa com uma angolana porque é sentimento, ele tem objetivo, e o principal objetivo dele é a procriação, é fazer das mulheres um instrumento de procriação, porque se realmente fosse amor, esses vídeos que estão a rolar na internet não iam surgir, é impossível. E desculpe só Eduardo, ter lhe cortado. Para além da procriação, eles casam-se também e com muçulmanos e outros estrangeiros que vão num determinado país, que não são Angola, por causa também da questão da legalização. Né? Os chineses estão ali e outros vêm do Congo Democrático e outros que vêm de outros países. Vão se casar com as mulheres de um determinado país por questões de legalização. Isso tem acontecido a nível do mundo. E muitas das nossas irmãs não entendem isso. Quando vem alguém lhe abordar, lhe pedir em casamento e eles são vulneráveis, já logo querem dar filhos, a pensar que está a fazer matrimônio comigo porque ele me ama. Ele tem a sua família que sabe de onde ele veio. Mas como ele precisa se impor, ele precisa se estabelecer, ele precisa investir. E ilegalmente ele não pode fazer isso. Há países que para você conseguir a papelada mais rápido, você precisa casar, você precisa nascer. Então eles não têm problema com isso. Não tem problema com isso. Eles vão pegar, vai se casar com uma mulher quando tiver os seus papéis. Depois ele já vai embora. Quantas mulheres hoje em Angola não estão abandonadas com filhos e os homens já não estão lá? Ou estão abandonados com filhos, já estão separados e os homens estão a fazer a sua vida. Porque eles tinham um interesse para com eles. Isso vem sempre carregado de um interesse. E a maioria dos malianos que nós vamos ver aí em Angola deixaram as suas mulheres no seu país. Mas quando chegam no nosso, também eles não param de pegar mais outra para fazer uma família, para procriar. Então é preciso que as angolanas que hoje estão a lamentar, porque antes de ontem eu estive a falar com uma amiga minha que está no Mali, estava a falar acerca dessas situações. Eles têm a cultura de que uma vez mulher é mulher para sempre. Que tenham ou não filhos, se ele já se envolveu com ele em relações sexuais, deu a sua palavra, ele vai estar sempre aí, ainda que vai uma vez por noite, ele vai ir sempre. E às vezes as angolanas que saem de Angola para Mali e para os outros cantos do mundo que encontram essas determinadas mulheres, têm sofrido também com questões de andar nas casas escuras, essas mulheres fazem o impossível, as famílias reúnem-se, descobrem as situações, mas ninguém pode fazer nada porque é a sua tradição, porque a primeira mulher é a que está ali. Sofrem maltratos, há mulheres que não conhecem o paradeiro dos filhos por causa dessas práticas. Quando chegam aí, as primeiras mulheres recolhem os filhos todos, ficam com elas, e as mulheres que nasceram esses filhos ficam debandadas e abandonadas. Então, com todos esses relatos, eu acredito que vai servir de lição às nossas irmãs e às outras pessoas, de pensarem bem quando eles forem, então, a pensar em organizar uma família. Não pensar só no pão que se dá, não pensar só na falsa estabilidade que vai ter dentro do possível lar, mas pensar naquilo que é a continuidade desse lar, pensar naquilo que é a vivência depois dentro desse lar e o final que poderá ter esse lar. É necessário pensar isso, porque eu acho que isso é uma responsabilidade individual de cada um.
E aqui se chama a razão às famílias para que possam então dar esse suporte e dar educação aos filhos. Porque os pais em Angola também hoje perderam a noção de responsabilidade, perderam o poder nos filhos por causa mesmo da pobreza. Há pais que não trabalham, os filhos é que lhes dão sustento. Uma filha aos 18 anos vai buscar o sustento fora de casa para dar aos pais. E os pais perderam aquilo que é o papel do pai. Não conseguem perguntar a essa filha de onde é que tu trazes esse dinheiro. Como é que você vai perguntar se você, pai, não consegue dar mantimento na tua filha e a filha é que te sustenta? E os pais não estão, então, habilitados para dar educação aos filhos, para dizer que, filho, nesse caminho não vai. Aqui não faz isso. A nossa cultura diz isso. Com essa cultura não combina. Porque se você se casar, por exemplo, hoje tem mulheres muçulmanas que estão com problemas nos lares, que não tem ninguém que possa resolver esses problemas. Porque eu tinha um amigo que me dizia sempre, Cacilda, se tu te casares com angolano, com alguém que é angolano, ainda que não seja do mesmo município ou província contigo, quando tu perguntares quem é o pai dele, de onde ele é de Malange, quem é o pai dele lá em Malange, é o senhor Antônio. Tu vais até Malange, vais procurar o senhor Antônio, vais lhe trazer até Luanda, vocês vão sentar entre as famílias e o problema terá solução. Mas agora, se tu já vais na Guiné, no Mali, até que tu fores a Mali ou Guiné encontrar o sogro e trazer aqui, que não vai ter também entendimento com a tua família, os problemas nunca terão solução. Então é preciso que os pais, principalmente dentro das casas, eduquem os seus filhos, mostrem os possíveis males que algumas miscigenações das culturas podem trazer. Porque não é à toa que a Bíblia diz que se dois não combinam, não podem andar juntos. Doutora, só para Eduardo, terminar, estavas a falar. sim, como eu ia fazendo menção, os muçulmanos, é preciso nós entendermos que um casamento é algo sagrado, e por ser algo sagrado, o principal pressuposto de um casamento é a identidade cultural. Quem vive na Europa, vive em Londres, sabe qual é a importância de casar com alguém da mesma cultura. Que necessidade os muçulmanos que vivem no Mar, em Angola, têm em casar com as angolanas? Não tem necessidade. Necessidade é procriar-se, legalidade, porque eles vão procurar as pessoas mais frágeis da sociedade. Porque em condições normais, eu vivo em Portugal, em Lisboa, entendi quão é importante casar alguém da sua cultura, da sua etnia, alguém que comunica-se culturalmente consigo, porque a cultura em si se comunica. Agora, o que nós vemos em Angola é uma apetência dos estrangeiros da África Oriental ou da África do Leste a querer casar com angolanos. Depois de 3, 4 filhos, mandar os filhos para o exterior, mandar a mulher para o Mali, para o Senegal, e a mulher fica lá refém, como cativa, é tirada todos os documentos, não tem a possibilidade de voltar. É esse problema. E isso aí não é problema só da menina ou da família, é do Estado. O Estado é que tem que regulamentar, criar condições que essas situações não voltem a acontecer, porque nós hoje em Angola há familiares que não sabem dos seus filhos, das suas filhas onde estão, mas sabem que um dia andou com Mamadou, viveu com Mamadou aqui em Angola e desapareceu. Histórias como essas são recorrentes. O Estado tem a responsabilidade no exercício das suas funções, aonde quer qualquer angolano criar condições de proteger, assegurar juridicamente, socialmente, de modo a proporcionar que tenha uma vida digna. As nossas irmãs não. Hoje há relatos de meninas que estão em cativo trabalhar para sustentar o homem. O Mamadou fica lá no Mali a sentar, tem 7 mulheres, cada uma vai trabalhar, e são angolanas. E as mulheres não casam porque também querem, é o pressuposto de pobreza. Em Angola, as mais vulneráveis são mulheres, as que menos trabalham são mulheres, as que menos têm formação são mulheres. E o indivíduo chega com um capital financeiro muito alto, consegue dominar qualquer uma que quer. Eu lhe digo isso por experiência, porque eu vivi no Martes. Eu vivi no Martes, melhor do que ninguém, provavelmente nesse painel, conhece a realidade
assim, no fundo, porque as nossas irmãs entram e saem na casa do Mamadou como se estivesse a sair de um outro lugar. Vulnerabilidade social que consiste em a falta de conhecimento, capital financeiro e educação. E esses pressupostos é de responsabilidade dos Estados salvaguardar que as pessoas não fiquem refém de quem tem capital financeiro, mas consigam ter o mínimo para sustentar, trabalhar e sustentar as suas vidas. Ok, ok. Olha, meus amigos, temos em linha o nosso amigo, Esteves, Esteves Simão, que chama a partir de França, porque ele também é da mesa redonda. Ele está aí na mesa redonda. Acabou de chegar o Ernesto, que portanto está aí, mas não conseguimos ver a chipala dele, mas o Ernesto também já está conosco. Vamos ouvir o Esteves, o Simão Esteves, que pertence à mesa redonda. Ele tem também uma bagagem, uma experiência sobre este assunto e vai nos expor aqui algumas balizas que vão animar ainda mais o nosso debate. Depois do Esteves, eu quero pedir ao Braulio, que chegou agora, ao Ernesto, que chegou agora, Joaquim Ernesto, que chegou agora, tenham paciência. Vou colocar um dos áudios das senhoras que elas próprias testemunham de primeiro e depois, então, voltamos a debater aqui na mesa. Vamos começar com o nosso mais velho aqui, Esteves. Mais velho, tenha o microfone. O Benhaja e o Paniel, que é muito rico, e das nossas irmãs que estão aí a falar. Bom, como acabou de apresentar o Álvaro Mendes, o Benhaja, eu sou o Esteves. Vivo em França quase 30 anos, mas vou sempre, de ano a ano, no meu país de origem. Portanto, vou falando bem, o Eduardo falou muito bem. Nós temos as guerras no mundo, isso não é só educação. A educação com barriga vazia, você não faz nada. As manas falaram muito bem, sobretudo a Silvânia acabou de dizer que o problema do bolso não é falar que você não faz, mas não fazer ela ter barriga vazia é mentira. É mentira. A mulher nasce com tesouro. A mulher nasce com tesouro. Aquele tesouro, mesmo a Sara, foi vendida sempre por Abraão. Por quê? Porque ela tinha um tesouro. Ela vendia a qualquer faraó, porque ela tinha um tesouro. A mulher é uma riqueza. E esta riqueza, os muçulmanos ou os estrangeiros, os forasteiros, vêm sempre conquistar pelas mulheres. Vocês sabem muito bem, cada um de vós, as guerras no mundo é guerra santa. A Cleopatra caiu porque foi o Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande conquista esta mulher. Você sabe história, o povo sem história é um povo morto. Não é só os muçulmanos, porque eu até sou agnóstico, sou cético. Portanto, eu para mim não estou falando de religião, estou a falar da nossa identidade, da nossa mulher. Eu tenho 9 irmãs, e só somos 2 rapazes, porque um faleceu. Portanto, eu sou muito rico em mulheres. E, portanto, o abuso que se passa em Angola, como disse o Eduardo, é o poder de compra.